Sejam bem-vindos ao início de uma playlist relacionada com um dos assuntos mais pedidos pelos meus subscritores do YouTube. APIs. O que são as APIs? Como é que elas se implementam? Como é que tudo isto funciona? É complicado? É fácil? Bom, vamos explorar um pouco disso tudo com exemplos ao longo desta playlist. API é um termo que designa uma palavra em inglês, ou melhor, um conjunto de palavras em inglês, Application Programming Interface. Bom, vamos ver então o que é isto de uma Application Programming Interface, ou uma API. É uma interface de programação de aplicações. Bom, o que é que isto quer dizer tecnicamente? E eu peço desculpa pelo facto de ter colocado aqui bastante texto, vou ler convosco e vou desmontar os conceitos. É um conjunto de regras, okay? Uma API é um conjunto de regras, não é nenhuma framework, não é nenhum pré-projeto concebido, não, é um conjunto de regras, rotinas e padrões, isto é, formas de construir aplicações, definidos ao nível de software, obviamente estamos a falar da criação de software, para que outras aplicações, isto é, outras aplicações que funcionem em diferentes tipos de dispositivos ou através da web, mobile, etc., possam aceder a determinadas funcionalidades da nossa API, isto é, da nossa aplicação, sem que seja necessário que essas outras aplicações conheçam as implementações da nossa aplicação, nomeadamente, por exemplo, a tecnologia usada para a criar. Bom, basicamente o que nós estamos a dizer com este texto é o seguinte: uma API é uma peça de software que serve para alimentar, através daquilo que muitas das vezes se conhece também como web services, aplicações que pretendem obter informações a partir de um banco de dados, por exemplo, que é uma das formas mais comuns. Bom, que exemplos é que existem de APIs? É que toda a gente, ou a maior parte das pessoas hoje em dia, fala de APIs como se fosse uma aplicação que tem acesso a um banco de dados de uma rede social, por exemplo, e que vai lá buscar informações sobre os usuários que lá estão inscritos. Ou uma aplicação que tem acesso a um banco de dados que vai buscar informações a um sistema de gestão de estoques para poder alimentar aplicações que fazem o consumo desse estoque. Bom, não é tanto assim. Nós temos aqui 3 exemplos. Por exemplo, existem APIs de um sistema operativo ou um sistema operacional. O Windows 10, ou o Windows 11, ou o Linux, ou o Mac, contém APIs no seu kernel, isto é, funcionalidades, classes, etc., que os programadores não têm que perceber como é que elas foram implementadas, mas sabendo como usá-las, eles vão conseguir, por exemplo, criar uma janela ou criar uma forma geométrica dentro da sua aplicação. E, portanto, isso é disponibilizado através daquilo que se chama uma API, isto é, funcionalidades que estão escondidas dentro do core do sistema operacional, mas que, sendo utilizadas através do uso de classes, no caso das APIs da web, nós iremos ver que são utilizadas através de endpoints, ele tem acesso a essa informação. Nós temos, por exemplo, as APIs do motor gráfico para a criação de jogos. Quem vai criar um jogo não necessita obrigatoriamente de perceber qual foi a linguagem de programação utilizada para criar o Unreal Engine, por exemplo. Se vão criar um jogo com o Unreal Engine, que originalmente foi criado, obviamente, com C++, mas não é necessário saber isso. Basta saber utilizar a ferramenta, saber quais são as funções ou as classes que permitem determinado tipo de comportamentos no jogo e tirar partido disso. Também poderemos considerar como uma API. Tradicionalmente, as APIs que se falam, na maior parte dos casos, estão relacionadas com a web. E um exemplo é, por exemplo, uma API de uma rede social, como por exemplo o Facebook, o Instagram, etc., para a obtenção de dados sobre os seus utilizadores ou usuários. Ou, por exemplo, uma API que permite fazer posts. Isto é, nós temos a possibilidade disponibilizada pela empresa que detém os direitos dessa rede social, através do registro da nossa aplicação ou da obtenção de uma chave de segurança, de a nossa aplicação que não quer ou não tem nada que saber como é que o Facebook foi feito, se é em PHP, se é ASP.NET, no que quer que seja, saber que, usando aquela metodologia, vai conseguir, por exemplo, fazer um post, vai conseguir publicar uma imagem. Ok? Então, vamos ver mais em detalhe o que é, afinal de contas, uma API para a web. Okay? É um conjunto de endereços, e eu vou fazer aqui uma definição muito pessoal, um conjunto de endereços de web, que tradicionalmente se designam por endpoints, relativamente aos quais as aplicações que são clientes fazem
requisições HTTP. O protocolo HTTP é fundamental nesta questão das APIs web. E aquilo que é um HTTP request, isto é, um pedido, e recebem respostas através do HTTP responses. Isto é, as aplicações pretendem obter uma determinada informação, enviam um pedido para uma determinada localização da web, devidamente credenciadas se for o caso. Se for uma API pública, eventualmente não terão que ter qualquer credencial, é uma API de consumo público, portanto não há necessidade de ter ali nenhuma chave pública, nenhuma chave privada, etc. E portanto fazem um pedido para um determinado endereço e recebem uma resposta. Bom, as respostas vêm em vários formatos, mas esses formatos são padrão. Os mais comuns são os formatos XML e JSON. O XML é Standard Markup Language, o JSON JavaScript Object Notations. O que é que isto significa? Que a API é construída de tal forma que as suas respostas vêm em forma de linguagens padronizadas. Isto é, linguagens ou metodologias de organização de informação que depois podem ser interpretadas por aplicações independentemente da forma como essas aplicações foram construídas. Se, por exemplo, estivermos a usar uma aplicação feita para Android, seja feita com Android SDK, com Java, com Kotlin, que são diferentes tecnologias para construir aplicações para Android, e muitas outras existem. Se a resposta vem, por exemplo, em JavaScript Object Notations, ou JSON, o que vai acontecer é que cada uma dessas linguagens tem as suas funções e as suas metodologias de interpretar a mesma resposta, ok? Então nós podemos ter uma resposta que é um padrão, que depois cada linguagem terá que recorrer às suas funcionalidades internas para interpretar aquele formato. Existem dois modelos de APIs web que se destacam no tempo e exatamente por esta ordem, o SWAP e o REST, sendo que o SWAP, que está tradicionalmente relacionado com a Microsoft, se designa por Simple Object Access Protocol e é um modelo fundamentalmente caracterizado por respostas em formato Extended Markup Language. É um formato mais antigo, com uma forma de construção mais fechada, ao contrário do REST. O REST, que significa Representational State Transfer, é basicamente o quê? É uma forma de construção de uma aplicação que é cada vez mais utilizada e cujas respostas são produzidas maioritariamente, não obrigatoriamente, mas maioritariamente no tal formato, o JSON. Bom, o que é depois uma API REST? Porque falámos de uma API web, mas falamos de uma API REST. E uma API REST, que é o Representational State Transfer, é um estilo de arquitetura de software, portanto um conjunto de regras, que define um conjunto de regras para a construção e também para o consumo dessas APIs, portanto dessas aplicações. Utilizando sempre o protocolo HTTP, é tradicionalmente simples de implementar e é considerada como uma stateless app. Isto é, não tem por norma o objetivo de guardar dados numa sessão para serem utilizados mais à frente. O que é que isto significa na prática? Que quando nós estamos a consumir uma API REST, tradicionalmente não vai ficar guardado nada do lado da API que depois permita na próxima requisição saber quem é que fez a requisição anterior. Isto é, nós pedimos à API um determinado resultado, ela devolve-nos a resposta e nós ficamos esquecidos para sempre. É como se não estivéssemos lá. Mais ou menos assim. Okay? E depois, como funciona? Bem, basicamente através de requisições HTTP, com respostas tradicionalmente em formato JSON, sem estado entre comunicações, que é esta questão de não ficar lá guardados dados de sessão, do utilizador, etc. Não há um login propriamente dito com aquela questão da permanência de um estado de login para termos que depois fazer um logout. Não é comum isso acontecer. Deve procurar, embora não seja obrigatório, deve procurar facilitar cache de conteúdo do lado do cliente, isto é, evitar que o cliente, ao fazer exatamente a mesma requisição 2 vezes seguidas, tenha que ir à API 2 vezes, ok? Pode ser completamente independente, ou melhor, deve ser completamente independente entre a API e cliente. O que é que isto significa? A aplicação que vai consumir a nossa API não tem que saber minimamente se nós desenvolvemos em Java, em PHP, em ASP.NET, com Node.js, com JavaScript, o que quer que seja. Não interessa. O que interessa é como fazer o pedido e como obter a resposta. E pode permitir, ou eu diria até deve permitir, o uso de camadas. Isto é, as camadas significa que nós podemos ter pedidos que são feitos à mesma API, mas que carecem de determinado tipo de credenciais. Isto para podermos ter escalabilidade e segurança. Inclusive, a requests feitos a APIs baseados em permissões de usuários. Isto é, a aplicação, se tiver
dois tipos de usuários diferentes, uns têm acesso a um determinado conjunto de conteúdos e outros têm acesso a outros conteúdos. Bom, isto é obviamente muito teórico. REST é a arquitetura de desenvolvimento, porque existe muito estas dúvidas. Eu vou fazer uma API, será que eu devo aprender a fazer uma API REST ou uma API RESTful? Bom, aqui há uma enorme confusão, porque de facto estamos a falar exatamente da mesma coisa. REST é a arquitetura de desenvolvimento, é o conjunto das regras, enquanto RESTful é a API onde é aplicada por completo todas as regras da arquitetura REST. E eu volto a relembrar que estamos a falar aqui maioritariamente de conceitos relacionados com utilização do protocolo HTTP, portanto os verbos todos, isto é, estamos a falar do get, do post, do delete, etc., com a possibilidade de ter headers, tipos de conteúdo e tudo o resto. Sem estado entre comunicações, devem facilitar cache de conteúdo no cliente, devem ser completamente independentes entre a API e cliente e devem permitir o uso de camadas, escalabilidade e segurança. Portanto, REST é a forma como nós construímos a nossa aplicação. RESTful é se a nossa aplicação ou a nossa API dá resposta por completo a todos os comportamentos e regras previstas no modelo REST, então a nossa API é RESTful. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade da nossa API ser, de facto, uma API completamente RESTful para ser uma API de valor. Então, muito rapidamente, apenas aqui vermos que este é um esquema representativo do que é a importância de uma API no mundo de hoje. Uma REST API ou uma outra API qualquer é basicamente um centro que está ali no meio e que permite servir todo o tipo de aplicações que estão à nossa volta, porque lá está, utiliza um tipo de respostas padronizadas através de XML ou de JSON.